Oi, eu me chamo Danilo Briskiewicz e vou conversar com você hoje sobre a Escola Medusa a partir do pensamento de Jean-Paul Sartre. A Escola Medusa, o olhar do outro e a educação em Jean-Paul Sartre, é um dos capítulos do livro O Novelo da Educação, Textos para Desatar Nós, publicado no ano de 2019, com a participação de Aleluia Eringer, Carlos Alberto Jamil Cury e também de Amaury Carlos Ferreira. O capítulo 9 se chama exatamente A Escola Medusa, o olhar do outro e a educação, em Jean-Paul Sartre. E eu gostaria de trazer um trecho para colocar a questão que vai nortear a nossa conversa aqui hoje. A etimologia grega de medusa é o particípio presente feminino do verbo medem, de onde vem o sentido alargado de quem comanda, quem reina, derivando as palavras medida, moderação, meditação. Em sentido amplo, medem designa o assumir com autoridade as medidas apropriadas. Olhar de medusa é um olhar de comando. Ver o outro é ver-se ao mesmo tempo, é colocar-se diante do outro e estar no mundo em uma condição particular. A escola medusa pode ser aquela que ensina por autoridade ou que intimida pelo medo. Ela pode ser bela ou apavorante. É nesse sentido que, para os antigos habitantes da Grécia, Medusa era uma mulher com serpentes na cabeça. Possuía presas de bronze, dentes de javali e pele de escamas de ouro. Medusa, Euríale e Esteno eram górgonas, nascidas belas e os cabelos invejáveis, contudo desregradas e sem escrúpulos. A deusa Atena, por inveja da beleza das irmãs, uma beleza sem sabedoria, deformou-lhes a aparência e as degradou para a Ciméria, o país da noite eterna. Das três górgonas, apenas Medusa era mortal. Quem olhasse diretamente para os seus olhos flamejantes e penetrantes seria transformado em estátua de pedra. Medusa era mortal. A escola também é uma obra mortal, sujeita a falhas e fracassos. A mortalidade da escola Medusa significa que ela está inserida numa história surpreendentemente mutável e precisa se recriar para continuar cativando crianças e jovens em seus entreolhares. A escola Medusa é uma reflexão a partir da mitologia grega, mas acima de tudo a partir da noção de que nós nos constituímos seres humanos através da relação com os outros, através de uma relação de entre-olhares. Eu vejo o outro, sou visto pelo outro. Estou com o outro diante dos seus olhos, diante da sua percepção corporal. Eu me constituo enquanto um ser diante de outro ser. Quando nós pensamos na escola Medusa, é porque a escola Medusa nasce com uma missão, uma vocação, um chamado, uma estruturação normativa belíssima. O objetivo é que, de fato, essa escola atinja o seu objetivo. Só que há um detalhe importante. A escola é feita de seres humanos, de pessoas que muitas vezes não têm escrúpulos, que muitas vezes não têm noção do que está fazendo dentro da própria escola. Não sabe o que está fazendo da educação. Um exemplo típico disso é muitas vezes quando a gente pensa a educação apenas como monetarização, como um investimento financeiro, esquecendo que a educação é um projeto de modificação da sociedade, é um projeto de instrução pública, é um projeto de formação de seres humanos. Nesse caso, a escola Medusa, ela pode se deformar quando ela perde a sua origem, o seu fundamento. Nesse caso, os professores, os supervisores, o corpo administrativo, todos os que trabalham dentro de uma escola deveriam ter a percepção de que a escola ela tem uma função de entreolhar, olhar o outro, colocar-se no lugar do outro, entender as realidades sociais. Uma escola Medusa, ela pode apavorar os alunos, especialmente quando ela não é democrática, quando ela é restritiva das liberdades individuais, quando ela não discute gênero, quando ela não pontua a sexualidade, quando ela não se abre para debate político. A escola perde a sua função e se torna um monstro. Ela se torna, então, algo que, por ser mortal, está arruinada, porque não cumpre a sua função social. Nesse sentido, a escola Medusa, ela apavora, ela é um fantasma,
ela amedronta, ela põe medo. Por outro lado, quando a gente corta a cabeça dessa medusa, é quando a gente percebe que ela é um espaço de recriação de si mesmo. Professores, corpo administrativo e também os próprios alunos, crianças, jovens e também de adultos. Esse espaço de recriar a si mesmo é um espaço de ensaios, no caso de crianças e jovens até 18 anos, e é um espaço de grande responsabilidade, especialmente para os cursos para adultos e, no caso, também cursos superiores. A escola Medusa, ela pode dar medo, porque ela, de certa maneira, tem autoridade. Mas se ela, de fato, tem autoridade, ela vai trabalhar com o empoderamento dos sujeitos que estão dentro dos seus territórios de poder. Nesse caso, a escola, ela tende a se abrir mais para a diferença, para a diversidade, para a diferenciação. Por isso, a escola é um espaço de ensaio para a vida, para o mundo e para a ação. É impossível imaginar a autoridade de um professor diante de crianças e jovens que não seja numa relação que pode dar medo ou que pode permitir o engajamento pedagógico. Nós temos que imaginar que uma escola Medusa, no primeiro momento amedrontadora, ela pode se tornar, com o passar do tempo, portas abertas para que esse sujeito que ali adentrou possa imaginar a si mesmo, pensar a si mesmo, refletir sobre si mesmo e o mundo em que habita, em que está e que passa por grandes transformações. O convite que nós fazemos hoje com Jean Paul Sartre e com a mitologia grega é pensar que a educação é muito mais que repetir fórmulas, para que essa relação de entre-olhares seja uma relação de ternura, uma relação de conservação do mundo, mas acima de tudo, um mundo aberto para a construção da singularidade de crianças, jovens e adultos que adentram nesse espaço escolar, universitário, acadêmico e aí por diante. Olhar o seu aluno como de fato alguém que é ser humano. Os alunos não estão na escola, no ambiente acadêmico, para serem amedrontados, mas acima de tudo, para poderem formar a sua mentalidade alargada, o bom pensamento e o bom julgamento. Menos escolas Medusa e mais escolas libertadoras. A escola Medusa se constitui numa figura retórica importante para questionar a educação em relação ao seu papel social. Ser apavorante ou libertadora, ser amedrontadora ou prazerosa, depende dos processos desenvolvidos a partir da consideração de que estamos diante de parasis, que se engajam no mundo a partir da dimensão do para outro. Tornar a escola um espaço de entre-olhares significativos seja talvez a maior obrigação das escolas nos dias atuais.